Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, gente querida, paz, saúde, prosperidade, alegria para você. A Bíblia diz, o Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que você tenha essa alegria de Deus aí no seu coração, desejando a todos uma ótima recepção. Estamos praticamente no meio da semana, começando o 7º mês do ano, mês de julho. E esse mês de julho ele é muito especial porque há vários anos nós lançamos esse projeto para lermos o livro de Provérbios neste mês. Como estamos começando o mês, o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Se você, cada dia do mês, você ler um capítulo, quando terminar esse mês de julho, você lê o livro de Provérbios. Então, a nossa ênfase em todo esse mês 7 aqui, vamos estar sempre falando baseado a palavra de Deus no livro de Provérbios. Mas a dica que nós damos é que você próprio pegue a sua Bíblia, escolha um horário que você esteja bem descansado, um horário muito bom, leia o capítulo 1 de Provérbios, ok? Leia, releia, analise ali, deixa Deus falar com você através desse livro maravilhoso que é Provérbios, Quando chegar dia 2 do 7, você lê o capítulo 2 e assim você vai lendo. O conselho que a gente dá para ficar bem legal, para você crescer e desenvolver ainda mais com a sabedoria do alto, é cada dia você lê apenas um e vai destacando. Porque tem texto da Bíblia que você lê, versículos aqui em Provérbios, por exemplo, que você entende com facilidade. Às vezes tem que ler o anterior, às vezes tem que fazer uma pesquisa, mas a ênfase é incentivar você, meu amado e minha amada, a ler as Escrituras. Então, mês de julho, Provérbios. Então, permitindo Deus, durante todo esse mês 7 aqui, a gente sempre vai estar dando uma pincelada aqui em alguns capítulos aqui do livro de Provérbios, tá bom? Antes de dar continuidade a esse assunto, quero divulgar aqui o nosso WhatsApp para você que deseja pedir oração, contar um testemunho, relatar alguma coisa boa para a gente aí, ou apenas confirmar sua audiência, tá bom? Se você quer, anote o WhatsApp exclusivo, Agindo Deus Quem Impedirá, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. E também o nosso site, porque através do site você pode entrar em contato, através do contato ali, por e-mail, você pode ver ali vídeos nossos ali no canal no YouTube. Então, pelo site, você localiza o nosso canal no YouTube, as redes sociais, fica mais fácil. Então, anote aí o site, Agindo Deus Quem Impedirá.com.br, Agindo Deus Quem Impedirá.com.br. Fechou? Vamos então, gente, para a palavra, ok? Vamos para a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta manhã. Como é que está aí? Olha para quem está do teu lado e diga assim, hoje o dia vai ser sensacional e esse mês de julho vai ser uma bênção. Diga isso, eu vou dar um segundinho para você falar isso. Olha o silêncio. Falou aí? Fechou? Que beleza, hein? Aquele abraço, gente. Um abraço a você aqui da Grande Curitiba, você da região metropolitana e, é claro, várias partes do Paraná, do Brasil e do mundo pela internet aí. Aquele abraço a todos vocês que ouvem pela Sara Brasil de Curitiba e você que está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, você que está me ouvindo aí pelas nossas plataformas digitais. Aquele abraço, minha gente. Vamos então, gente, para Provérbios. Estou aqui com a minha querida Bíblia aberta, minha Bíblia, que eu sempre estou manuseando-a. Tô falando difícil hoje. Vamos lá? Provérbios. Antes de entrar em um texto aqui, vou falar um pouquinho do livro, Provérbios é chamado Provérbios de Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele é o autor. E alguns trechos aqui também tem a participação de Agur e também o rei Lemuel, mas a maior parte aqui é o Salomão, O tema aqui, todo livro sempre tem um tema ali. No caso de Provérbios, o tema aqui é princípios universais para a vida. Gente, por isso nós estamos batendo nessa tecla. Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Mas nesse mês de julho com a gente, vamos ler junto o livro de
Provérbios, tá certo? Existem algumas palavras-chave. No caso de Provérbios aqui, a gente quer destacar a palavra sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução e temor do Senhor. Você vai encontrar muitas palavras, obviamente, mas essas aqui são as palavras-chave principalmente, né? Vamos repetir: sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução, temor do Senhor. Fique com a gente, tá bom? Porque no final aqui a gente vai orar para que o Deus da sabedoria se manifeste na nossa vida, tá certo? Salomão, ele foi rei de Israel, ele era filho de Davi e de Batseba, ok? Ele reinou por 40 anos, exatamente 40 anos, Salomão foi o rei de Israel. Ele assumiu o trono, gente, com 20 anos de idade. Claro que, sem dúvida, ele fora influenciado pelos Salmos, né, que foi escrito pelo seu pai, né, o Davi, né? Então Salomão, ele nos deixou aqui mais livros do que qualquer outro escritor do Antigo Testamento, excetuando-se evidentemente Moisés, né? Exceto o Moisés, né? Então, pelo que a gente vê aqui sobre o autor, parece provável que Cantares de Salomão tenha sido escrito quando ele era um jovem romântico. Provérbios, quando estava mais maduro e no auge de seu poder. E Eclesiastes, quando já estava mais idoso, né? Mais inclinado aqui a conclusões filosóficas, né? E talvez um pouco cínico também, diz aqui a história, né, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas vamos pegar as partes boas aqui e vamos aprender, como diz que o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, dentro desse histórico aqui do livro de Provérbios, seu poder não se mostrava em campos de batalha, que é o caso aqui de Salomão. Então ele teve um reinado de paz. Por quê? Porque ele usava muito o domínio da mente, ou seja, meditação, planejamento, né, negociação e organização. A gente percebe que ele teve então essa sabedoria, porque aliás, você deve saber, se você não sabe, eu vou falar aqui resumidamente, Salomão, quando ele for escolhido para ser o rei, ele era novo, como diz aqui, 20 anos, né? Então ele teve um sonho ali, e Deus falou com ele, né? Deus falou ali com Salomão: Salomão, olha, o que você pedir eu vou dar para você. Aí Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu para derrotar os inimigos dele, não pediu sucesso. Sabe o que Salomão pediu? Diz a Bíblia que ele pediu sabedoria e conhecimento. Ele pediu isso para Deus. Aí o que Deus falou para ele? Salomão, como você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar. Você vai ser o rei mais sábio da face da terra. De acréscimo ainda vou te dar riqueza, bens materiais e tudo. Quer dizer, ele pediu sabedoria, né? E Deus deu. Então, meu querido e minha querida ouvinte, iniciando a jornada do mês de julho aqui, a gente já quer frisar o seguinte, que não adianta você ter dinheiro, você ter muitas coisas materiais, se você não tiver sabedoria, né? Sabedoria para administrar, sabedoria para comprar, para vender, para negociar. Quantas pessoas, né? Conhece aquelas histórias assim de filho de papai? Que o camarada nasce assim num berço assim, que os pais são ricos, têm muita grana. Aí eles crescem, né? E às vezes não valorizam o que tem. E daí o pai e a mãe já estão idosos, e de repente eles assumem o negócio do pai e da mãe e eles acabam com tudo. Você já viu essas histórias? Tem muito por aí, né? Então tem isso, né? Então a pessoa tem que ter sabedoria, né? E como a gente está iniciando o livro de Provérbios, estamos iniciando o mês também, né? Então o meu objetivo não é falar tudo de uma vez, mesmo porque não dá, né? Mas a gente vai sempre compartilhar nesse mês de julho algumas porções aqui sobre o livro de Provérbios. Hoje é apenas uma introdução para você entender da importância da sabedoria. O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas uma coleção de coleções. Olha que lindo, né? Seu pensamento ou tema unificador é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Aparecendo aqui de outra maneira como o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o parte principal da ciência. Provérbios 1, verso 7. Entre essa diversidade aqui de exemplos, temos aqui algumas verdades que se repetem aqui no livro de Provérbios. Primeiro,
a sabedoria, ou seja, a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus, é o mais valioso dos bens. Então essa sabedoria aqui, estamos falando de uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria de Deus, que é a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus. Então nesse início aqui de conversa, estamos falando o quê? De uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria de Deus, que nós precisamos, que daí a gente vai decidir baseado na orientação de Deus, né, gente? Outra coisa importante, a sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. Então você não vai ter essa sabedoria espiritual do nada. Ah, já nasceu e já aconteceu. Não, né? Exige interesse. Exige interesse. Por exemplo, Salomão, ele teve interesse. Quando Deus falou para ele, pede o que você quiser, eu vou te dar. O que ele poderia falar? Se fosse você hoje, nos tempos atuais, o que você ia falar? Você ia falar o quê? Ah, eu quero que Deus me dê muito dinheiro, muito dólar, muito euro, muito isso. Né? Mas ele não pediu. Né? De repente alguém podia pedir, eu quero que todas as pessoas que não gostam de mim, que, sei lá, Deus dá um jeito, né? Isso é falta de sabedoria, fazer esse pedido, evidentemente, né? Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Então, a sabedoria tem sua origem em Deus, não na própria pessoa, e vem por meio da atenção à instrução. Por isso que uma das palavras do livro de Provérbios é justamente instrução, seguir as instruções. Isso me remete, gente, a, por exemplo, Jesus, quando ele falou em Mateus capítulo 7, 24, que ele falou das construções ali da casa construída na rocha e na areia, ele fala justamente isso, aquele que ouve as suas instruções e coloca em prática, ele compara ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você está entendendo? Então, a importância, não adianta você recebe uma instrução. Vamos dar um exemplo simples, um exemplo de motorista de carro, por exemplo, né? Você, quando você está tirando a sua CNH, você faz lá o curso que é exigido, você aprende a dirigir, você tem a parte teórica, você tem a parte prática, aí depois você vai lá para a avaliação no Detran, não é assim que funciona? Aí você, se você não for aprovado, é porque você errou em alguma coisa, não é verdade? Então, agora o que adianta você ter uma boa teoria, você saber o certo que você tem que fazer nas leis do trânsito, mas se você começar a agir errado, não é verdade? É uma pista lá é 60 por hora, você está a 80, vai vir multa. A outra lá é 110, você está em 150, né? Ou seja, então, o que acontece? Se eu não seguir essas instruções, essas normas, eu poderei ser penalizado, você está entendendo? Então, veja bem, é a importância então da gente seguir as instruções de Deus com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa família, o casamento, a criação ou a educação dos filhos e outras coisas mais, né? A Bíblia ela tem é um livro de instruções e Provérbios ele vai justamente ali no cerne da coisa, ou seja, são princípios, né, universais para a vida toda, minha gente. Então, outra coisa importante, a sabedoria e a justiça andam juntas e é bom ser sábio e é sábio ser bom. Olha que interessante. Então, a sabedoria e a justiça elas andam juntas. E às vezes a gente fica vendo o mundo, né, o Brasil principalmente, né, tanta coisa esquisita acontecendo, não é verdade? A gente vê coisas nas leis aí, parece que está tudo meio de ponta cabeça, né? Os homens da lei aí invertendo tanta coisa, né? Mas Deus é justo, minha gente. Deus é justo, né? Deus é o dono da verdadeira sabedoria. Outra coisa importante aqui, o homem mau sofre as consequências de seus atos maus. Essa é a verdade. O homem mau vai sofrer as consequências de seus atos. Por isso que quando fala do evangelho, né, que significa as boas novas de salvação, então a pessoa ela tem um encontro com o Deus da sabedoria, né, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Então ele passa a ser uma pessoa boa. Existem muitas pessoas boas que fazem coisas certas, homens e mulheres honestos, gente boa, isso é outra coisa. Mas nós temos que entender que nós temos que ter a sabedoria de Deus, minha gente. Não só apenas uma sabedoria terrena, a sabedoria que a gente adquire também com os estudos e assim por diante, né? Mas a sabedoria espiritual. Outra coisa interessante, que a sabedoria, olha que interessante isso aqui, a sabedoria em oposição à loucura, a justiça em oposição à impiedade, o bem em oposição ao mal, vida
em oposição à morte, prosperidade em oposição à pobreza, honra em oposição à desonra, e assim por diante, né? Então, Deus em oposição a homem, amigo em oposição a inimigo, prudência em oposição à precipitação. Por que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui é chamada uma antítese, né? Que ajuda a clarear o sentido de muitas palavras-chave que tem no livro de Provérbios. Então hoje a gente está começando o mês, então essa palavra está um pouco diferente, mas é justamente, daqui não é um estudo bíblico, nada disso, mas é uma pincelada assim, para incentivar você a ler nesse mês de julho o livro de Provérbios, mergulhar na palavra e pedir a Deus, Deus, eu quero ter a sabedoria do alto para a minha vida. E se você quer a sabedoria do alto, a maneira inicial de tudo isso é ler a Bíblia, é ler as Escrituras, é receber a palavra de Deus com humildade e reconhecer que você precisa ler as Escrituras, que você precisa da palavra de Deus, tá certo? A prova disso que você está me ouvindo, a prova disso que você está me ouvindo atentamente, porque você se interessou. E no final nós vamos orar ao Deus que dá a sabedoria do alto, a sabedoria do alto, a sabedoria espiritual, vamos assim dizer, né? Então, meus amados e queridos ouvintes, a sabedoria contida aqui no livro de Provérbios é tão significativa hoje quanto era na época em que o livro foi escrito. Agora, é muito importante você entender que essa sabedoria você adquire, né? Como eu já disse, você ler, estudar a palavra e pedir a Deus e Ele vai te dar. Salomão pediu, se você pedir Ele vai dar também. Olha que interessante o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2, aqui falando de Cristo, né? Somente mais tarde em Jesus Cristo veio o exemplo pleno de tudo o que Provérbios tem nos ensinado aqui, nos exorta, pois diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Olha, está escondido em quem? Em Jesus Cristo, minha gente. Não tem como uma pessoa dizer que tem a sabedoria de Deus se não tem Jesus Cristo, se não tem a presença do Espírito Santo. Ele pode ter sabedoria humana, ele pode ter sabedoria da terra, ele pode ter outro tipo de sabedoria, de inteligência e até sabedoria mesmo. A sabedoria que ele adquire pesquisando, analisando, estudando, conforme a área que a pessoa quer ter entendimento, ela vai buscar conhecimento e ter sabedoria naquele assunto, ok? Agora, espiritualmente falando, não tem como a pessoa dizer, eu tenho a sabedoria de Deus, se ela não se entregar a Cristo, se ela não tiver um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, no caso aqui do livro de Provérbios, o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele demonstra como a sabedoria do livro, que vem apenas através da justiça, ela é colocada em prática. É a prática, tá certo? Então é o que Deus quer realizar na sua vida. Então você está ouvindo aqui apenas uma introdução, um comentário sobre o livro de Provérbios. Então o objetivo nosso, né, aqui é justamente trazer o quê? Palavras de fé, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, pérolas de sabedoria, você está entendendo? Para abençoar você, para que você cresça, desenvolva em todas as áreas da sua vida e, acima de tudo, que você tenha a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus na sua vida. Provérbios capítulo 1, se você ler o verso 1, diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Olha que lindo isso, né? O verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que interessante esse negócio aqui. Quer dizer, o temor do Senhor é o princípio, né? Mas aqui diz que os loucos, eles desprezam a sabedoria. Tem de gente, né, que está desprezando, eles não querem a palavra de Deus. Por isso nós temos que orar. Quem ouviu a programação dos últimos dias do mês passado, de junho, eu falei que sobre oração, intercessão, o clamor. Então por isso você tem que orar para que vidas sejam salvas, libertas e venham ter interesse em ter a sabedoria do alto, através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho,
a verdade e a vida. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 1, o verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Olha que interessante aqui, olha que bonito isso aqui, dizendo que a gente tem que ouvir a instrução do pai, mas não deixar de ouvir o ensinamento da mãe. Olha que lindo aqui, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é tremendo, né? Querendo dizer, o pai tem a sua participação, como a mãe também. É o casal, quer dizer, cada um fazendo a sua parte. Então, tá dando a dica que, olha, não deixa de ouvir a instrução do teu pai, hein? Mas também não esqueça também de ouvir a doutrina lá, ou seja, a doutrina que é o ensinamento, né? Os ensinos ali da mãe. Olha que bacana, né? Aí diz assim, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que interessante. E assim vai, né? E assim vai. Então você percebe que aqui em Provérbios, então, você vai mergulhar realmente no mar da sabedoria, vamos assim dizer. E você vai crescer muito. Eu tenho certeza absoluta que quando terminar o mês de julho, você vai falar, pastor, valeu a pena ter ouvido as suas dicas aqui. Eu estou apenas incentivando. Eu só estou aqui, com todo respeito, dando um empurrãozinho no bom sentido. Você pegar no tranco aí, né? Com todo respeito, né, gente? Você entendeu, né? Então, para você realmente se engajar nisso, que vai valer a pena. Quem sabe, amigo, amiga, quem sabe algumas coisas na sua vida, no seu casamento, na educação dos filhos, quem sabe alguma coisa tá tudo errado, sabe por quê? Tá ali faltando essa sabedoria. E o livro de Provérbios vai te ajudar muito, tá certo? Então que Deus te abençoe com essa nossa introdução. E eu quero orar agora, encerrando a palavra do dia. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te agradecer por estar iniciando, no meio da semana, iniciando um novo mês, o mês de julho, Pai. E eu peço em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esses 31 dias do mês de julho, que seja sobrenatural, que haja um derramar do Teu Espírito Santo, aleluia, sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa, sobre cada família que está recebendo com alegria essas instruções, Pai, e que todos possam ter interesse, independente do nível espiritual que ele tem ou ela tem, que eles possam ter interesse em pegar na Bíblia, na palavra, nas Escrituras, né? E ler as Escrituras, mergulhar na Tua palavra. Espírito Santo, Espírito da sabedoria e de revelação, venha sobre este povo, Senhor, e seja um mês sobrenatural. Eu creio, Pai, que o Senhor se manifestará grandemente, Pai. Cremos que estamos fazendo nossa parte, que queremos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Queremos estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos jovens, adolescentes, crianças, o vovô, a vovó, o senhor, a senhora, a família, Deus. Proteja essa família e venha sobre este povo uma bênção especial neste mês de julho, Senhor. Uma bênção sobrenatural para a vida espiritual, para a vida financeira, para a saúde física do povo, a saúde emocional, mental, psicológica. Renove as forças, Pai, de cada pessoa. Repreendemos todo o mal agora em nome de Jesus. Repreendemos essa doença, essa enfermidade, esse desânimo. Pessoas que têm preguiça, às vezes, Pai, desânimo de pegar na Bíblia para ler. Mas hoje esse mal será destruído em nome de Jesus. E essa pessoa vai se levantar. Uma energia do Espírito Santo, um poder sobrenatural do Espírito Santo vai vir sobre essa pessoa e ela vai começar a ler as Escrituras e vai ver como vai ser sensacional. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai prosperar em todas as áreas, porque ela vai ler as Escrituras. Senhor, abençoa cada capítulo, 31 capítulos do livro de Provérbios. Cada um que vai ler, que vai participar desse projeto, só ler, meditar. Deus, manifesta o Teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Nós declaramos 31 dias de prosperidade, de abundância e de um grande avivamento espiritual através do poder da palavra de Deus, da sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Assim oramos e abençoamos este povo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil, e onde mais chega essa palavra, chega a bênção de Jesus, aquele que tem toda a fonte de sabedoria. Assim oramos no poderoso nome de Jesus e já agradecendo pela vitória para todos sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Olá, queridos, olá, amadas, olá, família, olá, você que ouve aí a nossa programação diariamente. Agindo Deus, quem impedirá, quer convidar você para um delicioso café da manhã, isso mesmo. Reserve o seu momento para estar com a gente.
Agindo Deus Quem Impedirá, unindo a sua família. Será que dia, pastor Edson? Dia 11 de julho, é um domingo, a partir das 8 da manhã. Vai ter um momento gostoso ali no hotel, mas é por adesão, são vagas limitadas. Então, qual que é a dica que a gente dá? Se você está interessado em mais informações e estar conosco, manda um zap para a gente aí, ao nosso número 99615-5162. 99615-5162. Só você escrever: pastor, eu quero participar do café com vocês aí no hotel. Vai ser no hotel aqui em Curitiba, e daí a gente passa para você as informações, tá certo? Vai ser muito legal, tenho certeza. Tomaremos um café juntos, aí depois a gente ora por todos vocês, e graças a Deus vai ser bênção. Aliás, pastora, talvez os ouvintes que nos acompanham aqui pela Sara Brasil não sabem, mas nós fizemos em anos anteriores 2 cafés desse aqui, e foi muito legal, né? Claro que naquela época não tinha essas restrições, mas hoje tem, tá podendo, a pessoa vem normal com a sua máscara, tudo, mas ali vai ter todo, obedecer ao distanciamento, então não há problema com relação a isso. E é no hotel, que é um hotel que já tem lá a parte de restaurante, só que vai estar específico, um cantinho nosso ali, vamos assim dizer, né, daqueles que quiserem. Como é vaga limitada, passa o seu zap ainda hoje, aí a gente manda para vocês. Se você tiver interesse, fechou, vai ser bênção. Esperamos você e a sua participação. Vagas limitadas, reserve aí a sua vaga. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.